Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje, na sua vida, será um dia de bênção. Será um dia de cura, de libertação, porque Jesus está neste lugar. Aplauda nosso Senhor. Convido você a colocar a mão no seu coração e a cantar essa canção. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Mais uma vez, canta isso. Eu te levantarei, é Deus te falando. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Vai, eu quero ouvir sua voz. Eu te levantarei, força. Eu te levantarei. Isso. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Quero ver só você. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te atrairei e te darei novas vestes e te darei novas vestes, filho amado. Dá para ser mais forte. Restituirei tuas forças, restituir tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes e te darei novas vestes, filho amado. Para terminar, ainda você. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. É isso que você é,
filho querido. É Deus quem canta essa canção para você. Eu te levantarei. Eu te levanto. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. E aplauda Jesus. Eu quis cantar essa canção no início da pregação, porque é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te levantar. Deus vai restituir tuas forças. E veja, não importa a situação a qual você se encontra, porque eu sei que hoje eu estou falando com pessoas que querem se matar. Hoje eu estou falando com pessoas em tantos lugares desse Brasil que talvez estejam com depressão. Eu estou falando com pessoas que talvez estejam em doenças cruéis, doenças que te tiram a paz, doenças que te tiram a alegria. Eu estou falando com pessoas que estão com o casamento chegando ao fim. Eu estou falando com pessoas que estão desempregadas há tanto tempo. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que neste dia, nesta pregação, Deus vai levantar você. Porque quando nós pregamos a palavra, é Deus quem fala, é Deus quem atua, é Deus quem age, é Deus quem levanta, e Deus vai restaurar você. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a abrir teu coração para Jesus. Porque não há nada que Deus não possa fazer na tua vida. Nada. Diga comigo, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. O tema que me foi proposto é libertos de nossas prisões. E o texto da Sagrada Escritura, eu vou ler muita Bíblia nessa pregação, mas eu não vou pedir para você ficar abrindo, para que a gente não perca tempo. Porque são muitas passagens, e eu quero que você esteja atento. Lucas, estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. Olha aí, uma mulher, havia 18 anos. Era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre. Repete comigo. Ao vê-la, Jesus disse-lhe: estás livre. Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui lendo a Sagrada Escritura, a história de uma mulher que há 18 anos, 18 anos é 18 dias? É 18 meses? 18 anos. Essa mulher, ela vivia possessa. Irmãos e irmãs, como é difícil quando esse sofrimento na nossa vida dura anos. Porque é fácil aguentar um sofrimento de uma semana, aguentar o sofrimento de um mês, mas não é nada fácil suportar um sofrimento que dura anos. É verdade ou não é? Você já enfrentou um sofrimento que durou anos? Ou talvez ainda você está enfrentando um sofrimento que dura anos? Quantas pessoas também ainda estão vivendo doenças que duram há anos? Desemprego que dura anos? Situações difíceis no casamento que dura anos?
situações familiares que duram anos. Gente, este era o sofrimento dessa mulher. Ela vivia 18 anos, possessa de um espírito que a detinha doente. Olha que interessante que a palavra de Deus está nos dizendo. Por que que ela era doente? Porque ela era possuída por um espírito que a detinha doente. Preste atenção. A palavra de Deus está nos ensinando algo precioso nesta hora. Muitas das nossas doenças têm a ver com o nosso espiritual. Muitas das nossas enfermidades físicas têm a ver com a nossa vida de espiritualidade. Frei, você está querendo dizer então que eu posso estar doente por estar tendo problemas espirituais? Sim. E muitas vezes já foi até comprovado pela medicina que, por exemplo, uma pessoa que não perdoa, ela tende a ficar doente. Uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa que guarda rancor, ela tende a ter doenças físicas. Por que que isso acontece? Porque nós somos uma pessoa por inteiro. Não tem como separar de nós corpo e espírito. Se o nosso espírito está doente, o nosso corpo também fica doente. Aquela mulher, ela vivia possessa por um espírito do mal. E com isso eu quero dizer para você, preste atenção. Muitas curas que precisam acontecer na sua vida só vão acontecer quando houver libertação. Amém? Diga: eu quero, Senhor, a tua libertação na minha vida, para que haja cura. Veja, muitas vezes nós não conseguimos a cura porque nós estamos presos. Nós estamos presos a Satanás. Estamos presos a situações. Para que haja cura, é preciso que primeiro haja libertação. Essa mulher, ela precisava de cura, precisava. Mas antes ela precisava de libertação. 18 anos. Diz a palavra que essa mulher, ela andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Gente, imagina o que significa isso. O que significa uma pessoa encurvada? Olha isso. Imagine uma mulher assim, 18 anos. A palavra de Deus está dizendo que ela vivia encurvada. Ela não conseguia erguer-se. E veja que uma pessoa encurvada, ela tem dificuldade de olhar para frente. Eu não consigo olhar para vocês direito. Porque veja, essa é a mesma situação que nós às vezes nos encontramos no nosso casamento. Essa muitas vezes é a situação que muitas vezes você se encontra na sua vida. Essa é a situação que muitas vezes você se encontra encurvado. É como se os problemas da nossa vida fizessem peso em nós. A cruz fosse pesando tanto, que aquela cruz vai me encurvando. E eu não consigo me erguer. A Bíblia está dizendo que aquela mulher não conseguia erguer-se. Irmão, irmã, talvez muitos de nós estamos vivendo a mesma situação. Nós não conseguimos nos erguer. Você vai para a missa, mas aquela missa não te ergue. Você reza um terço, mas aquele terço não te ergue. Você participa de um retiro, mas aquilo não te ergue. Você foi procurar ajuda de médicos, mas aquilo não te ergue. E quantas pessoas vão até para lugares errados, para caminhos errados, tentando uma solução. Mas eu quero te apresentar aquele que é capaz de te erguer. Porque a Bíblia diz que Jesus endireitou essa mulher.
A Bíblia diz que uma mulher que há 18 anos não podia erguer-se, Jesus olhou para ela e disse: você está livre. E na mesma hora, aquela mulher se endireitou. A pessoa que pode endireitar a sua vida, que pode te levantar, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas faz tanto tempo que eu estou assim, eu não acredito mais. Calma, porque Deus é capaz de tudo. Deus é capaz de curar o câncer, é. Deus é capaz de levantar o paralítico, é. Deus é capaz de restituir seu casamento, é. Deus é capaz de restituir tua vida financeira, é. Deus é capaz de tudo. E é isso que Ele quer fazer de você. Deus quer te levantar, Deus quer te restituir. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. Você crê nisso? Sim ou não? Você crê que Deus vai te levantar hoje? Olha para quem está do seu lado. Eu creio que hoje Deus vai levantar você da situação que você estiver. Ele vai te levantar e vai dizer também a você: você está livre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está livre. Amém? Aplauda Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande verdade é que a Bíblia nos ensina uma verdade. Olha para a cruz do Senhor. Cristo naquela cruz nos libertou, sim ou não? Sim ou não? Então diga: aquela cruz, a cruz de Jesus, me libertou. Agora eu pergunto a você: por que será que a cruz de Cristo nos libertou, mas ainda tem pessoas que estão escravas? Por que será que a cruz de Cristo nos libertou e mesmo assim tem pessoas que não são livres? Estão escravas da droga, estão escravas do sexo, estão escravas do dinheiro, estão escravas do prazer. Por quê? Gálatas vai nos dizer algo interessante. Paulo: é para que sejamos homens livres. Repete com o Frei: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Gente, olha que interessante, Paulo está dizendo para nós: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Olha, bate no seu coração e diga: é para que eu seja livre que Ele morreu por mim. Veja, Ele não morreu por você para que você continuasse escravo. Ele não morreu por você para que você continuasse triste. Ele não morreu por você para que você continuasse encurvado. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu para a humanidade, para que todos nós sejamos livres. Livres. E a Bíblia fica claro, deixa claro, mas olha o que Paulo diz: ficai firmes, porque se eu não ficar firme, o que vai acontecer? Eu vou virar escravo de novo. Amém? Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Olha o que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo: não vos submetais outra. Por quê? Alguma vez nós já fomos escravos? Sim.
E a palavra de Deus está se referindo aqui ao pecado de Adão e Eva. Porque em Adão e Eva estava eu e você. Paulo diz que em Adão e Eva todos pecaram. E todos ficaram privados da graça de Deus. Em Adão e Eva todos fomos escravos. Como o Salmo 50 diz, minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós nascemos escravos. Mas quando Cristo morre no madeiro, quando Cristo ressuscita, Ele nos liberta, para que sejamos livres. E agora Paulo está dizendo, irmãos, ficai firmes, para que vocês não voltem ao tempo de outrora, a qual em Adão vocês estavam presos a Satanás. Diga comigo, eu não quero mais estar preso a Satanás. Eu não quero mais estar preso ao diabo. Porque em Jesus, eu sou livre. Olha para quem está do seu lado e diga, fica firme. Balança ele assim e diga, fica firme. Diga para ele, não desanima não. Fica firme. Amém? Irmão e irmã, o que significa voltar de novo à escravidão? Paulo está dizendo, vocês são livres. Fiquem firmes para que vocês não voltem de novo à escravidão. Ei, preste atenção, o que é voltar de novo à escravidão? E eu vou pegar a carta aos Romanos, que vai nos dar uma aula do que é voltar à escravidão. E Romanos diz assim, não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não dominará, porque agora não estáis sob a lei, e sim sob a graça. Veja, a palavra de Deus está nos dizendo, não reine, pois o pecado em vosso corpo mortal. O que significa voltar à escravidão? Significa voltar ao pecado. Irmão e irmã, a grande verdade é essa. Se você não quer estar preso a Satanás, se você quer que Satanás não tenha poder nenhum sobre você, você então precisa deixar o pecado. Pecado grande, pecado pequeno, não importa qual pecado seja, mas você vai ter que deixar esse pecado. Porque a forma que o diabo tem para nos encurvar se chama pecado. E quanto maior o pecado, maior a desgraça. Por que não me referir agora dos pecados mortais? Aqueles pecados que são tão graves. Aquele pecado, pecado mortal, aquele pecado que eu sei que é pecado, é uma falta grave, mas mesmo assim eu vou cometer. Quantos pecados a humanidade assim está cometendo? Ela sabe que é pecado, ela tem consciência de que é errado, mas ela livremente opta por aquele pecado. Irmãos e irmãs, quando nós nos entregamos ao pecado, o diabo nos escraviza de novo. Você está entendendo? E eu pergunto a você, alguém aqui pode dizer que não tem pecado? Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Só que eu quero te dizer, a palavra de Deus está dizendo, não vos submetais ao pecado, que o pecado não reine no vosso corpo mortal. Pelo contrário, a Bíblia fala o quê? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E a Bíblia diz, oferecei-vos a Deus como vivos,
salvos da morte. Olha que lindo, gente. Oferecer-se a Deus, ou seja, em vez de entregar o meu corpo, em vez de entregar minha vida para o pecado, eu vou entregar a minha vida para Deus. Irmão e irmã, eu entrei no convento com 18 anos, hoje eu estou com 31, e foi isso que eu tentei fazer na minha vida e tento fazer até hoje. Eu falei para Deus, eu falei para o mundo, eu não quero oferecer minha vida para o mundo, eu não quero oferecer minha vida para o pecado, porque na vida que eu tinha com 18 anos, eu tinha a opção de viver para o mundo, de viver para o pecado, eram muitas as propostas, mas eu decidi oferecer a minha vida para Jesus, oferecer a minha vida para Deus. Perdemos as coisas deste mundo? Perdemos muitas coisas. Mas as coisas deste mundo nem se comparam com as glórias que nós vamos ganhar no céu. As alegrias deste mundo não têm proporção, não tem comparação com as glórias que nós vamos ganhar. Oferecer-se a Deus como vivos, salvos da morte. Eu fui salvo da morte. Diga comigo, eu fui salvo da morte. E a Bíblia diz para nós, é preciso que o pecado não domine sobre vós, que você viva sob a graça. Olha que lindo, gente. No dia em que eu e você nos decidimos a não mais pecar, nós estaremos dizendo, Satanás não terá nenhum poder sobre nós. Agora você pode dizer assim, eu não quero Satanás, mas se você continua pecando, não importa se você diz ou deixa de dizer, ele tem poder sobre você. Qualquer pecado que a gente comete, o diabo começa a ter espaço dentro de nós, gente. Você entende isso? João da Cruz vai dizer que o pecado é uma treva. E onde há trevas não há luz. Ora, se a treva entrou no teu coração, como pode haver a luz de Deus ali? João da Cruz vai perguntar para nós, como? Não tem como. Porque onde há trevas não há luz. Que pacto pode ter entre luz e trevas? Nenhum, são opostos. Paulo está nos convidando a renunciar ao pecado, a renunciar à escravidão. A renunciar à escravidão da fofoca. Eu estou falando, gente, de tudo que é pecado, a fofoca, a mentira, o ódio, a mágoa, a pornografia, o adultério, a traição. E a lista é grande. Nós precisamos não voltar ao jugo da escravidão, mas nós precisamos viver na graça de Deus. Diga comigo, eu quero viver na graça. Eu não quero viver no pecado. Eu quero viver na graça. Ei, se vocês estiverem entendendo essa pregação nesta hora, libertação já está acontecendo na sua vida. E o que é entender essa pregação nesta hora? É você decifrar quais são os seus pecados. Porque eu conheço os meus. Quais são os seus? É você olhar para os seus pecados e ter a coragem de dizer, a partir de hoje eu não quero mais. Eu me lembro de um dia que fui pregar numa cidade e uma mulher veio me procurar. E aquela mulher não era feliz. E como essa mulher do evangelho, ela vivia longos anos nesse problema. E ela chegou para conversar comigo dizendo, Frei, eu tenho um relacionamento com 2 homens. E esses 2 homens são casados. Eu não tenho um relacionamento sério com nenhum, mas sou tipo uma prostituta. Eu estou com eles porque criei um vínculo com eles. E querendo ou não, eu vivo disso. É assim que eu consigo viver. Só que tem um porém, irmão, irmã. Aquela mulher tinha dinheiro. Aquela mulher tinha prazer. Mas aquela mulher não era feliz.
Porque ninguém pode ser feliz estando escravo a Satanás. Ou nós vamos dizer que isso é certo. Uma pessoa viver só de prazer, ganhar dinheiro por prazer e estragar o relacionamento dos outros. Ora, isso é certo? Isso é agradável a Deus? Obviamente não. Obviamente então ninguém pode ser feliz desse jeito. Aquela mulher não era feliz. E eu comecei a falar da palavra de Deus para ela. Comecei a falar daquela mulher adúltera, que também vivia a vida do jeito que ela vivia, como o Evangelho narra para nós. E aquela mulher começava a chorar. E eu perguntava para ela: você quer ser diferente? Você está arrependida? Eu garanto a você que se você largar esse pecado, eu garanto a você, se você largar essa vida, você vai receber uma vida nova em Jesus Cristo. Você vai ser livre. Irmãos e irmãs, a minha maior alegria foi quando aquela mulher me disse: Frei, eu quero me confessar. Eu quero largar essa vida. Ela se confessou. Eu saí daquele retiro. Eu deixei meu telefone com ela. Falei: qualquer coisa você pode pedir ajuda. E 2, 3, 4 meses depois ela me manda uma mensagem dizendo: Frei, aquele dia para mim foi o melhor dia da minha vida, porque eu me arrependi de verdade. Eu consegui renunciar àqueles 2 relacionamentos. Eu não tenho mais relacionamento com nenhum deles. E Frei, eu estou feliz. Frei, eu estou livre. Veja, aquela mulher nunca seria livre, nunca seria feliz se ela não renunciasse àquilo. Porque tem muita gente que até está dentro da igreja, ela vai até pedir conselho para o padre, só que ela não quer mudar de vida. Ora, filho, tem coisas na nossa vida que Deus precisa de um passo nosso. Deus precisa de um gesto nosso. Não adianta conselhos de padre, não adianta eucaristia, não adianta médicos, não adianta nada se você não tomar a posição e falar: em nome de Jesus eu vou sair desse pecado e Deus vai me dar a graça. A palavra de Deus está dizendo: não viva mais no pecado, mas viva na graça. E pela graça de Deus você vai conseguir se libertar deste pecado, amém? Olha para quem está do seu lado e diga: pela graça de Deus você vai conseguir. Preste atenção. Humanamente, aquela mulher não conseguiria. Humanamente. Só que nós não contamos com as nossas forças para sermos santos. Nós contamos com a graça de Deus. Talvez você possa dizer assim: mas eu não consigo. Eu não consigo deixar isso. Ora, você não consegue. Falou bem. Agora eu tenho certeza que Deus pode em você, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Jesus você pode tudo. Aquilo que você não pode, Deus pode. E é por isso que Paulo está dizendo: nós não estamos mais no poder da lei, nós estamos no poder da graça. Nós estamos debaixo da graça. Diga comigo: eu estou debaixo da graça. Olha aí para quem está do seu lado e diga: você está debaixo da graça. Amém? E preste atenção, vou continuar lendo a Sagrada Escritura. Como é viver na graça de Deus? Olha o que Paulo vai dizer para nós. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Ei, Paulo está fazendo uma pergunta para você e para mim. Nós vamos continuar no pecado, sim ou não? Sim ou não? De modo algum, Paulo diz. Ou melhor, o autor da carta aos Romanos. Nós, que já morremos ao pecado. Olha o que o autor diz. Nós, que já morremos ao pecado. Como poderíamos ainda viver nele? Nós que já morremos ao pecado,
como poderíamos ainda viver nele? Gente, São Paulo na carta aos Romanos está dizendo isso. Nós que já morremos para o pecado. Porque a Bíblia diz que Ele matou todos os nossos pecados na cruz. Ele se fez pecado por nós, amém? Se nós já matamos os nossos pecados, como podemos ainda viver no pecado? Nós que já morremos ao pecado, como ainda poderíamos viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ei, quando você foi batizado, quem foi? Levanta a mão e diga: eu fui. Olha que lindo. Quando você foi batizado, sabe o que aconteceu com você? Você foi mergulhado na morte de Jesus Cristo. Isso é forte, hein? Por isso que o batismo é um sacramento de salvação. Quando você foi batizado, você foi mergulhado na morte de Jesus Cristo. E a palavra batismo significa mergulho. E aí depois você levanta um homem e uma mulher nova. Com Cristo você morre e com Cristo você ressuscita no seu batismo. Você mata o velho Adão, você mata o velho homem e nasce uma nova criatura no dia do seu batismo. Ora, se nós um dia que vivemos isso, vamos voltar ao pecado? Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Ei, Deus quer que você viva uma vida nova. Porque a grande verdade é que tem muita gente que não está vivendo o seu batismo. Foi batizado, mas está vivendo como pagão. Você conhece pessoas assim, sim ou não? Sim ou não? Pergunta aí para um monte de gente: foi batizado? Fui. Mas você vai para a igreja? Não. Essa pessoa não está vivendo a graça batismal. Ela nasceu no seu batismo um homem novo, mas ainda está vivendo como um homem velho. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele por uma morte semelhante à sua, e seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha que lindo. O nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Gente, que lindo. Paulo está dizendo: olha, o teu corpo de morte foi crucificado na cruz. O teu corpo de morte está aqui. E agora Deus quer que você viva uma vida nova. Ei, tudo que Ele tinha para fazer por nós, Ele fez. Fez ou não fez? De uma vez por todas, Ele morreu pela humanidade, para que nós vivamos uma vida nova. Agora, se você não está vivendo essa vida nova, é porque você está cego, é porque você está encurvado. Paulo continua: ora, se morremos com Cristo, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo. Portanto vós também, olha o que Paulo vai dizer para nós: portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus do céu, essa palavra é muito forte. Para o pecado eu estou morto, para Deus eu estou vivo. O que significa isso? Vamos à droga. Para usar droga eu estou morto. Vamos para a missa?
Para a missa eu estou vivo. Vamos nos embriagar? Não. Para as bebidas eu estou morto. Vamos conversar entre amigos? Sim, para a conversa entre amigos eu estou vivo. Quantas propostas lá no seu emprego? Vamos adulterar? Não. Para adultério eu estou morto. E para Deus eu estou? Ei, você está entendendo sim ou não? Ah, meu irmão e irmã, quantas vezes o pecado bate na sua porta, e deixa eu dizer, é todo dia, é toda hora, porque o diabo não descansa de você. A Bíblia diz que o diabo rodeia ao nosso redor como um leão que ruge. O diabo fica todo tempo te tentando, é ou não é? É todo dia, toda hora, é nos seus pensamentos, é nos seus olhares, é em tudo. Só que o diabo não pode fazer uma coisa. O diabo pode te oferecer, o diabo pode te tentar, mas o diabo não pode te obrigar a fazer nada. E é por isso que toda vez que você vai para o confessionário, você tem que dizer, por minha culpa. Porque o diabo não tem culpa. Você não tem como chegar lá no confessionário e dizer, eu pequei por causa do diabo. Você fala isso? Por minha culpa. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai chegar, quando o diabo tentar você, quando o diabo te fazer uma proposta de pecado, você vai dizer o que para ele? Para você, Satanás, para o pecado, a partir de hoje, eu estou morto. E a partir de hoje, eu só estou vivo para as coisas de Deus. Para Deus eu estou vivo, para o pecado eu estou morto. Paulo está dizendo isso para nós. Agora, preste atenção, Paulo nos esclarece. Por que o pecado é tão forte? Por que nós nos entregamos ao pecado? Por que sabendo de tudo isso? Por que ouvindo tantas pregações? Por que participando de tantas missas? Por que estando na igreja eu ainda continuo no pecado, minha gente? Porque você é sem vergonha? É, um pouquinho sim. Olha para quem está do seu lado, é porque você é sem vergonha. Tem um pouco de sem vergonhice, não tem? Porque se a gente tomar vergonha na nossa cara e a gente começar a entender tudo que Deus já falou conosco, tudo que Deus já nos mostrou, nós já teríamos uma vida diferente, gente. Mas a gente é cabeça dura. Por que nós gostamos tanto do pecado? Se o pecado é tão ruim, por que a gente gosta tanto dele, gente? Se o pecado é capaz de levar a gente para o inferno, por que a gente gosta tanto desse trem? Ah, Paulo vai dizer. Os que vivem segundo a carne, gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito, apreciam as coisas que são do Espírito. Paulo está esclarecendo para nós, que se você se agrada com as coisas da carne, a resposta é porque você é carnal. Você está entendendo sim ou não? Se você gosta daquilo que é carnal, é porque você é carnal. Porque o homem que renuncia às coisas da carne, ele está vivendo uma outra vida. Ele está vivendo uma vida espiritual. Ele vive no Espírito. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Veja, Paulo continua. Ora, as aspirações da carne, a aspiração da carne é a morte. Repete comigo, a aspiração da carne é a morte. Meu Deus, você acredita na Bíblia sim ou não? Tudo que a tua carne quer é te levar para o inferno, é te levar para a morte. Sabe por quê? Porque a tua carne gosta de prazer por prazer. Não sou eu que estou falando, é a palavra. A carne gosta do que é carnal. E claro que nós aqui estamos falando de carne, carnal no sentido de pecado.
A aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Aquele que está na carne opta pela morte sempre. E aí você vê sempre a pessoa indo para o buraco, sempre a pessoa indo para o buraco. É por isso que eu disse, irmão e irmã, está precisando você tomar uma decisão. Porque Deus pode fazer na sua vida, mas Ele precisa que você queira. Ele precisa que você dê o seu passo. Amém? Ora, porque o desejo da carne é hostil a Deus. Ei, a Bíblia está sendo clara ou não? A Bíblia está dizendo, olha, a carne gosta do que Deus não gosta. O que a carne quer é hostil a Deus. E nós vamos continuar vivendo na carne. E nós vamos continuar vivendo na carne. Ou aceitando pessoas que nos dizem, não seja tão radical. A questão não é querer ser radical ou não, a questão é ser fiel à palavra. E a palavra está dizendo que a carne, ela tem desejos hostis a Deus. Pois a carne não se submete à lei de Deus. A carne não se submete à lei de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Não adianta. A carne não se submete. E a Bíblia chega a dizer, e nem o pode. Não se submete nem o pode. Os que vivem segundo a carne, e a Bíblia destaca para nós, os que vivem segundo a carne, repete comigo, os que vivem segundo a carne, não podem. Diga forte, não podem. Diga forte, não podem agradar a Deus. E eu pergunto a você nesta manhã, você quer agradar a Deus? Você quer ser feliz? Então você não pode agradar a sua carne. No dia que você preferir agradar a carne, você estará desagradando ao teu Deus. Desagrade a tua carne, desagrade aos teus gostos, aos gostos de pecado, aos desejos de pecado, e você vai ver como Deus vai ficar feliz com você. Você vai agradar a Deus e você vai ser feliz. A carne não pode agradar a Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus, eu quero agradar a Ti. Então não posso viver na carne. Mas aí nós vamos perder muitas coisas, Frei. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? O que você prefere? Você prefere este mundo? Você prefere as suas bebedeiras? Você prefere os seus ódios, as suas mágoas? Você prefere as suas traições? Você prefere os seus desejos? Você prefere as suas pornografias? Você prefere as suas drogas? Você prefere o seu adultério? Você prefere viver uma vida dupla? Na igreja eu sou uma coisa, fora eu sou outra. Você prefere viver na carne? Você não está agradando a Deus. E não adianta fazer cara de santo dentro da igreja, porque Deus sabe quem é você no seu quarto. Quando você liga aquele celular no seu quarto, e o que você vê ali? E o que alimenta a tua alma? Deus sabe quais são as suas conversas. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você fala. Deus sabe quais são as suas atitudes. Você não tem que provar para ninguém que você quer ser de Deus. Você tem que mostrar para Deus que está no teu escondido, que te vê a cada instante, a cada hora. É a Ele que você tem que agradar a todo minuto, a todo instante. É a Ele que você tem que provar dia após dia. Eu vou renunciar a este prazer terreno para querer a Ti, Senhor. Não era isso que os santos faziam? Francisco de Assis, um homem que vivia de desejos, o prazer do dinheiro, o prazer do sexo, mas quando ele se encontra com Cristo, ele mata a carne dele.
Só que tem um porém, a Bíblia diz que a carne nunca vai se submeter a Deus. E nem o pode. Então a carne de Francisco não se converteu. A carne de Francisco não deixou de querer. E quantas vezes nós vemos na história Francisco tendo desejo da carne, e a história nos diz que Francisco se jogava nos espinhos. Francisco se jogava no gelo, porque Francisco estava querendo dizer: para o pecado eu estou morto, para Deus eu estou vivo. Os santos nos inspiram. E eu quero convidar você a ter coragem. Amém? Tenha coragem. Eu dei um exemplo de uma mulher aqui que teve coragem. Ela teve coragem de romper 2 relacionamentos. Ela teve coragem de banir o seu sistema de ganhar dinheiro. Olha que lindo. Ela teve coragem. Porque tem muita gente que para abandonar o pecado vai ter que ter coragem. De perder amigos. De perder pessoas. De perder situações. De perder dinheiro. Mas tudo vale perder por causa de Jesus Cristo. Por Jesus eu sou capaz de perder tudo para ganhar tudo. Para ganhar a Deus, para ganhar o céu. Paulo continua. Vós porém, e agora Paulo está dizendo para nós, vós porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, Paulo está dizendo, se o Espírito está em você, você não vive segundo a carne. Agora, se o Espírito não está em você, você vai viver no pecado. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida a vossos corpos mortais. Portanto, irmãos, e olha o que Paulo diz para nós, preste atenção, escute. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne. Diga comigo, eu não sou devedor da carne. Não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Paulo está dizendo assim para você, você não tem dívida com a carne. Você não tem dívida mais com o pecado. Você não tem dívida com Satanás. Porque Cristo Jesus morreu por você numa cruz e te libertou de Satanás. Você não mais tem dívida com o pecado. Você não precisa viver no pecado. Você não precisa viver nas coisas do mundo. De fato, se viver de segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. De fato, se viver de segundo a carne, o que vai acontecer com você? Você vai morrer? Você quer morrer? E não é morte física. É morte espiritual. E tem muita gente que morreu espiritualmente. Agora Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Olha a palavra, qual é a palavra? Mortifica. É uma palavra que a gente não gosta. O que significa mortificação? É fazer morrer a sua carne, é fazer morrer o seu desejo, aquela comida tão gostosa, que dá vontade de comer mais, e dá vontade de comer mais, mas chega uma hora que você vai falar, não, eu estou com vontade de comer mais, mas mortifica, porque a partir de agora será gula. Aquele olhar que começa a olhar aquela beleza de mulher, aquela beleza de homem, e os sentidos começam a gostar daquilo, mas chega uma hora que vai começar a ser pecado, então você vai mortificar, você não vai olhar mais. Aquela conversa no WhatsApp, que está quase me levando a pecado, opa, agora já está ultrapassando os limites de uma amizade.
Então eu vou me mortificar. Eu vou matar, porque o desejo é continuar. Você está entendendo? Os que vivem segundo o Espírito vivem mortificação. E se você não quiser viver mortificação, você não está pronto para seguir Jesus Cristo. Amém? Ficou claro ou não? Eu deixei a palavra de Deus falar conosco. Aquela mulher, há 18 anos, era encurvada. E Jesus olhou para ela e disse: você agora está livre. Deus tirou aquele espírito. Deus a libertou. Ei, talvez aquela mulher tinha um pecado que a Bíblia não nos conta. Não sei, não sabemos a vida dela, mas sabemos que se o diabo encontrou brecha, o diabo geralmente encontra brecha nos nossos pecados. Muitas pessoas estão precisando de libertação. Muitas pessoas estão precisando dizer: eu não quero mais o pecado. Irmão, irmã, no dia que você fizer isso, Deus vai endireitar você. Deus está doido para te levantar. Deus está querendo hoje te erguer. Deus quer que você viva no Espírito. Deus quer que você viva na graça. Deus quer que você esteja morto para o pecado e vivo para Ele. Amém? Fique em pé. Olha para quem está do seu lado e diga: seja firme. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e levanta a mão dela. Eu sinto que muitos hoje conseguiram compreender essa palavra. E na sua mente agora está vindo a história da sua vida, a sua história de pecado, a tua história de estar longe de Deus. Irmão, irmã, eu não estou aqui te acusando. Eu não estou aqui te condenando. Pelo contrário, eu estou aqui querendo dizer: Jesus está te libertando desse pecado. Jesus está te libertando deste mal. Jesus está te libertando dessa vida errada. Jesus está te dando hoje vida nova. E basta que agora você diga: eu quero. Deus está te levantando hoje, amém? Ergue a mão dessa pessoa e vamos cantar mais uma vez. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu vou restituir tuas forças. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Obrigado, Jesus. Eu te levantarei. Deus está te levantando. Eu te levantarei, filho amado, filho amado. Ah, você é querido, filho querido. restituirei tuas forças. Restituirei tuas forças E te atrairei a mim. Te atrairei a mim. E te darei novas vestes. Te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças E te atrairei a mim. E te atrairei a mim. E te darei novas vestes. Te darei novas vestes, filho amado. Feche teus olhos, feche teus olhos. O que tem encurvado a sua vida? O que tem te deixado para baixo? Deus quer operar uma obra de libertação em nossas vidas. Deus quer curar doenças. Deus quer curar enfermidades. Mas antes, Ele quer te curar dessa mágoa que você sente de alguém, a qual você nunca perdoou. Aquela pessoa que só em você pensar, você sente ódio.
Você não consegue falar com ela, você não consegue olhar para ela. Você sente vontade de se vingar, você já buscou se vingar muitas vezes. Seja livre em nome de Jesus. Nós pedimos graça, Senhor, a tua graça de cura, a tua graça de libertação. Levanta-nos, levanta-nos nesta manhã, Senhor. Ergue teu braço, ergue tua voz e canta mais uma vez. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado, filho amado, oh filho querido, filho querido. eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado, filho amado, filho querido, filho querido. restituirei tuas forças. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Te darei novas vestes. Te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu quero ouvir só você. Restituirei. Restituirei tuas forças e te atrairei. E te darei novas vestes. E te darei. Olha para Jesus. É Ele que te fala isso. Aplauda, aplauda Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.